Olá pessoal, tudo bom com você? Sou eu aqui de novo, a Karen, no mais um react do nosso vídeo aqui falando sobre o quê? Donald Trump, direto da Trumpland. Pois é, pessoal, eu vi também um pouco das reportagens do Brasil. Eu queria ter um react com você sobre o que aconteceu agora na reportagem do UOL, porque é o seguinte, tá? Eles estão falando sobre as tarifas e os impactos. E eu vou tentar rever com vocês cada ponto que eles estão conversando aqui, tá? E ver os posicionamentos do Brasil conforme as visões de outros países também em paralelo, tá bom, pessoal? Vamos lá ver. Comerciais contra os produtos da China somam um acumulado de 145%. O comunicado feito hoje representa mais uma escalada na guerra comercial entre Estados Unidos e China, um dia depois de o norte-americano ceder e suspender as taxas para dezenas de países. O aumento é resultado de uma nova ordem executiva assinada pelo Trump, que elevou as tarifas de 84% para 125%. Uma tarifa adicional de 20% vinculada à punição pelas importações relacionadas ao fentanil fazem com que o nível real de barreiras atinja 145%. A taxa havia sido anunciada em 2 de fevereiro, numa das primeiras ações do republicano contra a China. As incertezas criadas pela política comercial de Trump geraram um tombo nos mercados nos últimos dias e o risco real de uma crise financeira nos Estados Unidos. Ele admitiu ontem que o nervosismo no mercado havia conduzido sua equipe a rever as tarifas para os outros países e concentrar os ataques à China, Raquel. É o seguinte, gente, eu acho sinceramente que o Donald Trump, assim, com toda com toda a calma do mundo, eu acho, assim, que, entendeu, foi um tiro nos 2 pés, não foi num pé, como eu falei no outro vídeo, foi nos 2 pés. Por quê? 145% em cima da China. Aliás, muitas pessoas dizem assim: "Ah, essas taxas do mundo", acho que eu vi no Reinaldo Azevedo falando, que ele disse que ouviu de um conhecido dele que essas taxas são uma desculpa, porque eles querem atingir a China. Ok, sempre foi o problema com a China. Vamos admitir, sempre foi um problema com a China. Mas assim, é um problema que ele poderia resolver com diálogo, caso que ele não faz. Ele diz que eles são dificultosos para fazer diálogo, que isso é uma grande mentira. Mas enfim, ele quer realmente pegar no pé da China, e ele acha que a China é realmente um parceiro bastante que incomoda, né? Ele não quer fazer esse multilateralismo, ele quer fazer o bilateralismo. Ele não quer saber, entende? Ele não quer, ele quer fazer sempre os acordos bilaterais e nunca quer fazer os acordos multilaterais, e aí fica confuso, fica bastante confuso. E assim, essas tarifas realmente atingiram um ponto super, super negativo. Ele é muito difícil, o Donald Trump tem uma personalidade muito difícil de admitir os erros, ele tem uma dificuldade de dar passos para trás, mas ele não titubeia quando ele acha que tem a razão de mudar. Por exemplo, assim, ele viu que deu uma reação muito ruim, que assustou bastante ele, inclusive ele tem um ministério bem fraquinho, esse bem ruim, né, da economia. Hum. Enfim, ele não é uma pessoa, muito, que consegue se autocriticar, né, então ele tem uma dificuldade enorme da ficha cair, a ficha caiu, e realmente conversando com todas essas pessoas de outros países e outros mandantes de outros países, ele disse que todos eles aceitaram negociações, não sei o quê. É balela, né, então essa balela é em prol do mercado que ele está fazendo isso, porque ele viu realmente que é uma catástrofe, uma extrema catástrofe que ele está fazendo, de botar tarifas, exorbitantes em cima das já existentes, né. Para quem não sabe, não são só tarifas simples, são tarifas que já são, carregadas de outras, que já estavam em acordo, e sempre aquela coisa de dizer: "Ai, nós somos um país tão coitado, tão explorado". Gente, o Donald Trump diz que os Estados Unidos é explorado, que é um país coitado, chega de explorações, tudo com desculpa para cobrir o déficit americano. Vou taxar você para você me dar o dinheiro para me cobrir o meu buraco, sabe? Uma coisa bem assim, cafajeste, assim, bem pilantra. É o que ele faz, é o que ele faz. Vamos ver agora as opiniões dos repórteres do UOL.
Diego, acho que tem 2 pontos muito importantes para a gente avaliar aí na suposta estratégia de Donald Trump, porque ele parece assim, realmente muito acuado e perdido. A primeira é que ele fez um recuo importante, forte, nas chamadas tarifas recíprocas, né? Que ele queria aplicar para países ao redor do mundo, tinha tarifa para a União Europeia, para o Vietnã, para o Reino Unido, para praticamente todos os parceiros. Isso foi um erro de política comercial gigante, um erro estratégico gigante. Então, ele recua nisso, ele faz aí uma suspensão, vai agora partir para negociações bilaterais, tentando arrancar o que ele puder de vantagem, enquanto isso ele tenta acalmar os mercados, mas ainda não consegue. Ele faz a guerra comercial com a China, ele continua implementando tarifas muito altas para a China, para esconder esse recuo que ele está fazendo na sua política comercial de tarifária, é um recuo claro, e porque, no caso nos Estados Unidos, ali entre os seus principais assessores, seus apoiadores, do que a gente conhece como MAGA, e tem também um outro grupo lá chamado Neocons, esse embate com a China é algo que dá popularidade, faz parte da estratégia deles, funciona. Só que funciona até um certo ponto. O Trump está tentando encobrir um erro com o outro. Só que essa guerra comercial dele com a China, ela vai custando muito cara para ele com o tempo. Porque, como o Couto mencionou, é uma enorme barreira que ele colocou para os produtos chineses, que vai gerar inflação, vai gerar recessão dentro dos Estados Unidos. Ele não tem toda essa liberdade em relação à economia chinesa. Se ele estivesse fazendo o que ele está fazendo há 8 anos atrás, 10 anos... Gente, isso que ela falar, sobrar um pouquinho aqui que eu quero dar uma pontuação. Realmente, a recessão vai acontecer por quê? Porque o Donald Trump acha que pode ficar independente da China. Acha que pode fazer tudo from scratch, ou seja, desde o começo aqui nos Estados Unidos, botar americanos a produzir coisas que os chineses fazem a curto tempo. Isso é impossível, tá? Outra coisa, ele está fazendo isso uma pressão em cima da China para que a China manere um pouco no seu próprio autocrescimento, né? No seu próprio, enfim, dos Estados Unidos também uma forma de, eu vejo assim uma forma também de disciplinar os americanos a não comprar produtos chineses, sabe, a tentar investir no próprio país de uma maneira, não sei como, né? Na cabeça dele, ele acha que pode de repente negociar com americanos ou com pessoas que estão bajulando o Trump, né? Ele é uma pessoa tão educada que ele fala que todo mundo puxa o saco dele e beija a bundinha dele, né? Então, enfim, ele tá fazendo essa pressão também com uma maquiagem, mas essa pressão dura que ele tá fazendo na Ásia, principalmente na China, mostra, sim, o quanto ele quer atingir a China. Com essas tarifas do mundo todo, ele quer realmente fazer pressão em cima da China, entendeu? E quer que a China recue, e quer que a China dê uma subserviência no qual ela não vai fazer, entendeu? No qual ela não vai compactuar. Ao invés de você tratar eles como iguais, no sentido de vamos conversar e tal, a superioridade através de um soft power, não, ele quer usar o hard power, ou seja, o poder forte, o poder quase que bélico no trade war, né, nessa guerra comercial. Ele quer realmente impor à China, entendeu? A China que nós somos superiores. Eu digo nós porque eu estou aqui nos Estados Unidos e eu também sou americana. Então ele quer dizer que nós somos americanos, somos mais fortes e nós somos explorados e todo aquele drama para que a China de alguma maneira ela recue e obedeça essas normas. Só que eles não vão fazer, porque a China tem, enfim, ela tem parceiros no mundo todo, ela não tem só os Estados Unidos. Ela pode vender seus produtos para mais pessoas, para mais abrir outros caminhos, entende? E negociar. E como eu falei no outro vídeo, a China vende muito barato. Então, mesmo que o americano venda aqui, a competitividade, né, é grande em termos de preços, mesmo com as taxas. Então, quem é que está ganhando com isso? Aqui vai ter só recessão, a inflação vai subir, as taxas não vão diminuir nos bancos. Os bancos já disseram, JP Morgan e outros, que vão ser recessão garantida, de mais 60% de chance de recessão, de inflação. O cidadão americano está vendo isso, entendeu? Tem pessoas ainda que dizem assim, não, esse plano do Trump deve ter alguma coisa atrás, não. Pessoas que ainda acreditam nele e acham que isso tem alguma razão de ser, só que é tão caótico e tão na cara que as pessoas parecem que elas não querem ver a realidade.
entende? É confuso, é muito confuso isso, mas eu tenho certeza que tudo isso, mais do que nunca, é uma pressão em cima da China, com desculpa de taxar o mundo. É isso aí. Anos atrás, talvez fosse completamente diferente. Mas a China hoje tomou um tamanho muito expressivo. E ele tem oposição interna, a gente já discutiu isso, tem muita gente discordando dele e principalmente ele não consegue convencer o mercado. Você vê que o mercado dá alguma recuperação nos momentos em que ele faz um movimento de negociação, mas retorna. Retorna por quê? Os Estados Unidos, durante muito tempo, eles se consagraram por ser uma economia extremamente simplificada e desburocratizada. Era o lugar do mundo onde era mais fácil se fazer negócios. Agora é mais Hoje difícil. tudo isso virou. O secretário de Comércio dá uma informação errada numa entrevista de TV. O Trump faz um anúncio enquanto muitos dos seus assessores ainda nem sabiam. As empresas americanas estão ficando perdidas, elas já não sabem mais que tarifa vale para qual país, para qual produto. Num ambiente desses, não dá para fazer negócio. E isso dá um impacto muito forte na economia. Perfeito. Raquel, vamos chamar o nosso entrevistado? Então é isso, né? Ele faz um rebuliço na economia mundial e acho que tá tudo certo. Quer dizer assim, eu vou botar uma criança lá no meu... Uma criança que não entende muito de matemática e de economia, menos ainda, né? No Ministério da Economia. E vamos lá, vamos começar tudo do zero. Estados Unidos plantou tantos anos de desburocratização, né? De não burocratização, né? Tantos anos sem burocracias. Não adianta. O professor Carlos Gustavo Poggio, ele é professor de Relações Internacionais, está lá em loco nos Estados Unidos acompanhando tudo de perto e as consequências. Poggio, bem-vindo, boa tarde, professor. E esse recuo do Trump, né? Ele está sendo chamado de recuo com todas as letras por aí, nos Estados Unidos também. Estou falando dos outros países, né? Ele está avançando sobre a China, mas recuou em relação aos demais países. Boa tarde. Boa tarde, Diego, Raquel, Poggio, prazer conversar com vocês. Eu acredito que eu tô com um retorno aqui na minha orelha, tá? Só para... Vamos tentar resolver isso. Vai ficar difícil fazer o raciocínio. Vamos lá, então. A gente vai tentando... se você quiser tirar o fone enquanto responde, Poggio, a gente te ouve, aí depois você coloca e a gente vai tentar restabelecer o áudio aí para você conseguir certinho. Fica à vontade agora, vamos lá. Então, eu concordo com a Raquel de que foi um recuo do Donald Trump. Né? Claramente um recuo. Eu acho que o que a gente viu no mercado ontem, que na verdade do ponto de vista puramente econômico, não faz o menor sentido. Ou seja, ainda que ele tenha recuado por 90 dias, as ações mais graves que ele tinha tomado, ou seja, 10% de tarifa para todos os países do mundo, e mais uma guerra tarifária com a China que praticamente bloqueia o comércio com a China, isso continuou. Né? Então o mercado teve uma reação que, do meu ponto de vista, foi uma reação mais de alívio, de ver que o Donald Trump recua, né? Que o Donald Trump, que há limites para a irracionalidade do Donald Trump. O que está claro que não há plano nenhum, né? Donald Trump começa com uma tarifa na China, a China responde, ele vai aumentando, até que chegar um ponto que ele recua. E isso fica muito claro. Né? Então, o que a gente tem observado, na verdade, o que pressionou muito o Donald Trump foi que ele ficou assustado não apenas com o comportamento da Bolsa de Valores do mercado, isso fez com que grande parte das pessoas do seu entorno, né, os bilionários, administradores de fundos, né, as pessoas com as quais ele tem contato, fizessem muita pressão sobre ele de forma direta e indireta, via senadores, via assessores que trabalham com o Donald Trump. Então teve essa questão da Bolsa de Valores, mas o que assustou muito o Donald Trump foi o comportamento do título da dívida pública dos Estados Unidos, com aumento de juros, indicando que estava havendo muitos países, notadamente China, mas não apenas a China, o Japão também, estavam rapidamente vendendo títulos da dívida norte-americana. Os títulos da dívida... os títulos norte-americanos estão sendo vendidos a preço de banana, tirando todo o tesouro americano. Então, isso aí realmente é o que aterrorizou o Donald Trump. Esse aqui realmente fez ele passar a dar um passo largo para trás, mas não deixou de taxar a China.
né? Essa é a questão. Até quando as políticas, né, enfim, as políticas de Donald Trump vão ser realmente políticas racionais? Até quando ele vai parar de se achar um megalomaníaco? É difícil, porque, segundo a própria sobrinha do Donald Trump, no qual a Mary Trump, ela tem um canal aqui, eu sigo, eu vou fazer react também do canal dela para vocês, com legendas em português, para mostrar um pouco da personalidade. Ela é psicóloga clínica, realmente ela não pode analisar ele de uma forma, né? Mas ela, por ser sobrinha, mas ela é unânime, todos falam. O narcisismo de Trump não faz ele ver as menores coisas, ele não faz ver ele onde ele está passando vergonha, onde está passando errado, o que ele está fazendo. Então, isso faz com que ele queira ter um regime de autoridade. O que eu acho, eu sei de tudo, eu sou o melhor negociador, todo mundo está beijando o meu bumbum, para não falar mais feio, e é isso. Ele não quer mudar as políticas dele. Infelizmente, isso vai ter impactos a longo prazo. Eu não vejo que ele vá ser uma pessoa previsível, como o governo dele é muito imprevisível, isso já está dando uma reação horrível nas bolsas, né? Sobe, desce, sobe, e vai continuar assim enquanto ele estiver lá, porque ele é de uma personalidade que é desse jeito mesmo, ele diz que se negocia, então, como ele acha que é um bom vendedor, né? Imobiliário e tal, ele acha que pode fazer esse tipo de negociata com o mundo da mesma forma que ele faz no seu gabinete, no seu escritório privado, né? Ele acha que é uma grande Trump Corporation. Enfim, ele não está conseguindo ver como um presidente, ele está botando o presidencialismo na lata do lixo e botando às claras o que é os Estados Unidos de verdade, né? Onde são muito compassivos e muito passivos com regimes autoritários, inclusive dentro dos Estados Unidos, né, gente? Então tá, gente, eu vejo vocês no próximo vídeo, próximo react. Valeu aí. Tchau. Fui.